Seja muito bem-vindo, esse é o canal Pregação para Todos, uma mesa posta para que a gente compartilhe conteúdos e experiências relacionadas à exposição bíblica. Hoje eu quero responder uma das perguntas que eu ouço bastante na estrada e também aqui na internet, que é quando as pessoas se aproximam da gente e elas sempre perguntam assim: por que é que eu devo estudar a pregação? Ou por que é que eu devo estudar sobre a pregação? É sobre isso que a gente quer falar hoje. Fica com a gente até o fim e eu espero que isso te ajude bastante nas suas exposições. O discurso, na forma de o ensino, ele sempre acompanhou o povo de Deus. Se você parar para pensar e lembrar, tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento, você tem várias cenas, né, onde alguém está discursando, alguém está pregando. Então, no Velho Testamento, você tem um episódio muito importante lá na construção, na reconstrução do povo de Deus em Jerusalém, após o exílio. Depois que eles terminam o muro, Esdras prega a palavra de Deus e junto com ele outros levitas, e eles ficam ali das 6 da manhã até o meio-dia expondo a palavra de Deus, e aquelas pessoas que estão ouvindo caem numa profunda comoção, muito choro, misturado de alegria com tristeza, uma coisa impressionante o que acontece naquele movimento. Quando você começa a ler as páginas do Novo Testamento, você se depara com João pregando no deserto, depois você vê Jesus pregando na sinagoga, pregando na praça, pregando no monte, pregando na praia, ou seja, o ministério de Jesus é um ministério também da pregação. Quando você analisa a igreja primitiva, você percebe que a igreja primitiva foca também na pregação. Então você vê Pedro pregando, Estevão pregando, Paulo pregando, João pregando. Então você tem sempre esse foco muito grande na pregação. E você percebe que a pregação, esse tema, pregação, sempre acompanhou a vida da igreja, a vida do povo de Deus. Mas em algum momento histórico, a pregação ela vai se tornar algo mais científico, vamos dizer assim. Ela vai se tornar uma matéria, uma ciência. Ela vai começar a ter alguns pontos a serem considerados que são consequência de muito estudo. Então hoje você tem, e muito se fala a respeito da oratória, né? O que é oratória? Essa arte de falar em público que está conciliada com a retórica, que é o quê? Essa ideia desse conjunto de regras que estruturam as palavras. Então você tem a arte de falar, a retórica, você tem a oratória, e você tem todos esses discursos cada vez mais elaborados. Nós estamos numa era do discurso, na era de que em pouco tempo ou em muito tempo as pessoas se organizam muito para falar. As boas falas, tem começo, tem meio e tem fim. E quando você fala de pregação, geralmente você escuta duas grandes queixas, né? A primeira grande queixa que a gente escuta bastante é aquela ideia assim de a pessoa que se prepara, mas ela diz sempre: eu não consigo organizar as minhas ideias, né? Não consigo organizar. E você também ouve muito pessoas dizendo que tem muita dificuldade de acompanhar exposições não organizadas, que não tem um começo, um meio e um fim. Então você tem um texto, uma redação, ela é boa quando tem começo, meio e fim. Um livro bom tem começo, meio e fim. Uma cena boa tem começo, meio e fim. E o que eu acho mais interessante da cena é essa ideia de que as cenas são gravadas em períodos diferentes. Então o filme pode levar anos para ser gravado, né? Talvez não tanto, mas pelo menos meses para ser gravado. E depois você junta aquelas cenas, mas elas são tão boas, são tão bem gravadas, tem começo, meio e fim cada uma delas, e juntas elas formam um todo impressionante,
que formam um começo, um meio e fim. Então, há uma organização muito excelente em algumas áreas e acredito que deve existir também na área da pregação, porque se enquadra nessa ideia do discurso. Eu quero aqui pensar com você, deixar aqui 10 pontos, né? Talvez 10 dicas de por que considerarmos importante o estudo da pregação. Então, 10 respostas a essa pergunta. Em primeiro lugar, por que a gente deve considerar importante o estudo da pregação? Porque ela é uma matéria, né? Como já falamos. Há muitas pessoas que se dedicam a essa matéria há muitos anos. Então, há pessoas que fazem seu mestrado, seu doutorado, até pós-doutorado, nessa arte de pregar, nessa matéria que se chama homilética, nesse conjunto de regras de oratória, de retórica, que formam a nossa fala em relação à exposição bíblica. Então, tem muita gente que tem um conteúdo excelente. Não sei se você já reparou ou já se deparou com esse tipo de gente. Ela tem um conteúdo excelente, mas a estrutura, a organização é muito mal feita. Então, apesar de ter um conteúdo excelente, ela não consegue ser cativante. São pessoas nota 10, mas que não conseguem prender seu público. Na sua exposição ela é nota 2. No seu conteúdo ela é nota 10. Então, talvez essa mesma pessoa, se ela encontrasse uma metodologia que favorecesse a sua exposição, ela chegaria mais perto, ali ela teria uma média melhor entre o conteúdo e a sua exposição. Então, há muitas formas de falar. Já que muitas pessoas são excelentes no conteúdo, há muitas formas que poderiam favorecer esse tipo de pessoa. E favorecendo essas pessoas, você favorecia junto com elas um monte de outras pessoas que são os seus ouvintes. Então, por que estudar? Porque é uma matéria. Eu posso crescer, porque há muitas pessoas se dedicando para isso. Em segundo lugar, porque a comunicação evoluiu nos últimos anos. Então, nós como raça, a gente foi do rádio, televisão, da internet, smartphone, 3G, 4G, 5G, numa velocidade muito grande, numa linha histórica, uma velocidade assim inimaginável. Então, a forma de passar o conteúdo mudou demais. Então, quando a gente estuda, quando a gente se dedica, a gente se atualiza, a gente fica um pouco mais preparado. Terceiro lugar, porque não há mais barreiras geográficas. Tenta entender isso. Antigamente, as igrejas elas eram mais bairristas, tanto que se você frequenta uma igreja aí que tem mais de 10, talvez 20 anos, 30 anos, 50 anos, geralmente ela leva o nome do bairro, presbiteriana, da vila, não sei o que lá, batista, não sei do que, ou central, ou enfim, são igrejas que levavam o nome de bairro. Por quê? Porque geralmente as pessoas que congregavam lá eram as pessoas do bairro. E geralmente, óbvio, tem as exceções, mas geralmente as pessoas que moram no mesmo bairro têm o mesmo nível social, teoricamente, um nível parecido de estudo e por aí vai. O que isso se dava? Se dava que você tinha numa congregação pessoas semelhantes, um grupo mais homogêneo. E por causa disso, o pregador, a pregadora comunicava com pessoas iguais. Hoje não. Hoje você tem uma diversidade de pessoas. Então, você pode congregar num lugar que é longe da sua casa. Às vezes 40 minutos aqui em São Paulo, 1 hora da sua casa para chegar até a congregação. Então, você coloca dentro do mesmo lugar pessoas que são muito diferentes em todos os níveis. Então, você tem o patrão e o empregado, você tem o irmão que não conseguiu terminar os estudos e você tem o pós-doc. Então, você tem pessoas que falam várias línguas, enfim. Tudo isso no mesmo lugar. Se você estuda mais a pregação, você vai conseguir equilibrar o seu conteúdo e a sua forma de falar.
para que tanto um irmão quanto outro irmão consiga entender o que você está falando. Então não há mais essa categoria geográfica. Então, se a gente for colocar o ponto internet, aí, agora na pandemia, aí você foi assim, literalmente não há mais barreiras nenhuma. Mas pensando ainda em congregações que se reúnem fisicamente, também há um grupo muito diverso. Então, quando você estuda, você consegue se preparar melhor para que todo mundo consiga te entender. O bom comunicador é aquele que traz coisas profundas de uma forma mais clara. Vamos falar um pouco disso um pouco mais à frente. Quarto lugar, você deve estudar sobre pregação e a sua pregação para conhecer novos métodos homiléticos. Então, há muitos anos, independente da denominação, nós assistimos uma mesma forma de pregar, um tema e alguns pontos. E há muitas pessoas que nunca conseguiram se encaixar nessa metodologia e desistiram de pregar, porque entendiam que para ser pregação tinha que ser uma pregação com um tema e talvez 3 pontos. Não, há muitos métodos, né? Há centenas de métodos, mas há dezenas de métodos. Então, se você estuda sobre isso, você consegue encontrar um método que te favoreça. Então, você vai ter a liberdade de conhecer novos métodos. As pessoas me perguntam, qual é a sua metodologia? Depende do texto. Como hoje tem, graças a Deus, muitos métodos, nesse texto aqui, esse método favorece, naquele texto, aquele outro método favorece. Então, se você estuda, você fica um pouco mais flexível. Quinto lugar, para prender a atenção dos seus ouvintes. Você deve estudar para prender a atenção dos seus ouvintes. Então, antigamente, o pregador falava do jeito dele e as pessoas tinham que ser... as pessoas eram obrigadas a ouvir e a entender. Hoje se fala muito no direito de ser ouvido. Essa expressão é boa, o direito de ser ouvido. Então, há uma pergunta interna. Por que é que eu vou parar para te ouvir? O que você vai falar nos primeiros minutos? Como é que você vai fazer a sua chamada? Como é que você vai me ganhar? Como você vai ganhar o direito de ser ouvido? Então, você tem uma infinidade de coisas acontecendo, pessoas cada vez mais preocupadas e elas param para te ouvir. E por que elas vão te ouvir? Então, prender a atenção do ouvinte tem tudo a ver com o estudo. Quanto mais você estuda, mais você cria links e pontes que vão favorecer as pessoas a ficarem ali atentas na sua pregação. Sexto lugar, para usar melhor o seu tempo. Então hoje você está imerso numa cultura que tem que se falar cada vez menos, mais coisas em menos tempo. Então a cultura dos TEDs trouxe para nós essa dimensão de palestras profundas de 7 minutos, de 10 minutos. Eu não sou do grupo de pessoas que defendem piamente que pregação tem que ter no máximo 25 ou 30 minutos estourando. Não. Quando eu falo esse título, né, para usar melhor o seu tempo, eu não estou classificando um tempo. Tem que ser tanto tempo. Eu estou dizendo que o tempo que você for usar tem que ser bem usado. Então as pessoas falam assim para mim, você fica falando de tempo, mas eu assisti uma pregação sua, você falou 45 minutos, nossa, é muito tempo, não dou conta de ouvir não. Então, pois é, primeiro que tudo tem a ver com o lugar que você está, com a dinâmica, com a cultura. Geralmente, pessoalmente, eu uso esse tempo de 45 a 50 minutos aqui na minha congregação. Mas se eu não estudasse, eu demoraria 2 horas para falar o que eu falei em 45 minutos. Então, eu usei bem aqueles 45 minutos. Ou pelo menos eu acho que eu usei bem. Então, usar bem o tempo não tem a ver em ser apenas rápido. E sim em ser objetivo, cada vez mais objetivo. Tentar ser cada vez mais objetivo. 7º lugar, para ser claro. Então, se eu tenho que ser objetivo, eu tenho que ser claro. Então, quanto mais você estuda, mais clareza você transmite. Você vai peneirando a sua mensagem
e vai sobrando só o que de fato você tem que falar. Sujeira vai caindo, você vai afinando tudo aquilo ali e você consegue transmitir com clareza. As pessoas estão carregadas de informações. Tenta entender isso. Elas chegam para te ouvir e elas estão pensando na reunião, na conta, nos desafios, na pessoa doente, no casamento, na escola do filho, no problema do pai. Então há muita coisa na mente da pessoa. Então quanto mais claro você for, mais fácil fica para aquela pessoa que já está confusa te entender. Então usar da clareza é um grande desafio. Então, por que eu tenho que estudar isso? Porque isso é difícil. Então, eu tenho que estudar para ser claro. 8º lugar, porque o nível de exigência mudou. Então, antes o pregador falava do jeito que ele queria, usava o tempo que ele queria, na metodologia que ele queria, e as pessoas sentavam e ouviam. Hoje não é assim. Hoje você tem pessoas cada vez mais exigentes. Então, o que as pessoas gostam hoje? É quase impossível, né? Se você fosse pegar nessa linha de ouvir o que as pessoas gostam. As pessoas gostam de profundidade, clareza, objetividade, que seja rápido e que seja aplicável ao coração. Então, mais ou menos há 2 grupos de pessoas. O que gostam de exposições muito profundas e os que gostam de pregações que tocam o coração, ou seja, que sejam aplicáveis. Então, qual é o grande desafio do pregador, da pregadora? É ter uma mensagem que seja profunda no seu conteúdo, mas que se encaixe com a vida, que seja aplicável. Aí você junta com todos os desafios e pensa, como é que eu vou ter uma pregação que faz esse combo? Resposta, se você usar bem o seu tempo de estudo. 9º lugar, por que você tem que estudar a sua pregação? Porque pessoas sentaram para te ouvir. Isso parece bem simples, mas é muito importante. Você tem que pensar que Deus permitiu que algumas pessoas chegassem até o lugar ou conectassem no seu canal, no canal da igreja e te ouvissem. Então, há um grupo de pessoas que estão te ouvindo e você tem que honrar essas pessoas. Então, às vezes eu converso com alguém e as pessoas dizem assim, só 20 pessoas escutaram a minha pregação. Se essa pessoa pensasse só ao contrário, talvez essa informação favorecesse ela. Se ela pensasse assim, há 20 pessoas que ainda sentam para me ouvir. Ou seja, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, porque tem 20 pessoas me ouvindo. Então, há um grupo de pessoas que sentaram ali, que não sentaram lá, mas sentaram aqui para me ouvir, para ouvir Deus através de mim. Então, eu tenho que honrar essas pessoas, eu tenho que me dedicar por causa delas. Elas poderiam estar em tantos outros lugares, ainda mais agora na pandemia, que o que separa uma igreja da outra é um clique. Então, se elas clicaram aí na sua igreja, se elas estão com você, você tem que honrar essas pessoas, honrar a Deus e honrar essas pessoas. E por último, por que eu tenho que estudar a pregação ou sobre pregação? Porque nós temos que entregar tudo com excelência, porque nós temos que fazer tudo com excelência. Quando nós estamos pregando, nós estamos falando da palavra de Deus. Nós não estamos falando de uma ideia, nós não estamos falando de um bom texto, nós não estamos falando sobre um filme, nós estamos falando sobre a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre algo que pode e deve transformar vidas. Quando nós abrimos o texto bíblico, o que está subentendido é que naquela hora Deus está falando através do pregador. Então, se eu e você somos boca de Deus naquele momento,
estamos expondo a palavra de Deus, é óbvio que eu tenho que me dedicar muito e levar aquilo com a maior seriedade possível, porque eu estou falando de Deus, eu estou falando da palavra de Deus. Algumas pessoas serão tocadas ali pelo Espírito, e como é que eu vou fazer isso de qualquer jeito? Como é que eu vou fazer isso relaxadamente? A Bíblia já nos orienta a não fazer nada relaxadamente, fazer tudo com todo o nosso coração e com todo o nosso esforço. Então, eu tenho que estudar porque eu quero entregar o meu melhor. Então eu deixo aqui para você essas 10 dicas, poderiam ser 20, mas tomariam muito nosso tempo. E eu espero que você aproveite essas dicas e que isso faça sentido para o seu coração e que você se dedique cada vez mais e que você seja cada vez mais claro, cada vez mais objetivo, cada vez mais apaixonado, cada vez mais esforçado, e que esses 10 motivos cooperem com a sua jornada. Quero te pedir que você comente aqui quais desses 10 motivos você acha, dois motivos desses 10 que você acha muito importante, que faz muito sentido ou que você não tinha pensado. Comente aqui, depois que você comenta eu respondo e a gente vai conversando. Também peço você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, comente aqui, ative as notificações e mande para as pessoas que gostam de expor o texto bíblico. Você deve conhecer muitas pessoas que pregam, que dão aula, que expõem o texto. Então mande para essas pessoas, ajudem a gente a compartilhar esse conteúdo para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas e motivadas a expor com excelência o texto bíblico. Agradeço a todos vocês e sejamos nós uma bênção. Até o próximo vídeo.